Oi, pessoal do primeiro ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? E estejam gostando dessas videoaulas, eu estou gravando com muito carinho, tá bom? Então, é o seguinte, eu vou ver se mais para frente eu consigo fazer umas lives com vocês, mas aí eu aviso tudo direitinho, porque eu também estou aprendendo e tudo mais, tá? Outra coisa, qualquer dúvida podem estar perguntando lá no Google Sala de Aula e podem estar perguntando também no Discord, tá bom? Que eu vou estar respondendo. Ok? Então, agora a gente vai dar continuidade ao mais um novo capítulo, tá? Que é o Formações Vegetais. Lembrando que os slides eu também coloco lá na plataforma para vocês, ok? Porque eu sei que alguns têm uma internet um pouquinho mais lenta e tal, então para baixar às vezes do Drive fica mais pesado e eu estou tentando postar no YouTube. A última, né, eu até postei do YouTube, ok? Então vamos lá, Formações Vegetais. Gente, então esse é o livrozinho de vocês, a capa, tá? Quem tem um livro mais novo. E o título dele, né, que vem Paisagens da Terra, ok? E nós estamos agora no capítulo 2 dele, que é Formações Vegetais. O que a gente vai aprender nesse capítulo, ok? Entender as relações entre o clima e as formações vegetais, lembrando que o clima interfere justamente no tipo de vegetação que a gente vai ter em um determinado lugar, caracterizar e localizar as principais formações vegetais dos planetas, né, do planeta Terra, onde é que tem qual tipo, reconhecer o conceito de biodiversidade e identificar causas e consequências do processo de desmatamento, tá? Então, assim, a gente sabe que um local que tem uma fauna e uma flora bem em grande quantidade, né, bem chamativa, é um dos locais que é mais utilizado para o desmatamento, para as queimadas e tudo mais. Principais conceitos, tá? Biodiversidade. O que é a biodiversidade? É a vida numa diversidade, ou seja, uma diversidade de vida. Ou seja, eu tenho plantas, eu tenho animais, eu tenho micro-organismos, eu tenho insetos, tá? Então, é uma biodiversidade. O bioma é o local onde tem essa vida. E o ecossistema é onde todos eles convivem, tá? Ali é um ecossistema que nada na natureza é feito de maneira aleatória, tudo tem um porquê. Ah, professora, mas por que tem a formiga? Ah, porque a formiga serve para isso, e a minhoca para aquilo. Então, todos têm uma função, tá? Dentro do ecossistema. Domínios climatobotânicos, tá? Então, são os climas que interferem na botânica do local, ou seja, na vegetação, e o processo de assoramento, que é esse processo de desgaste, né? A partir do momento que você vai fazendo o extrativismo mineral, vegetal de um determinado lugar, você vai assoreando aquele local. E aí nós temos alguns tipos, né, de vegetação dentro dessa biosfera, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa esfera da vida, né? Se a gente tem a hidrosfera, que é a de água, aqui é a esfera da vida. Nós temos as hidrófilas, que são plantas, né, vamos dizer assim, vegetações aquáticas, exemplo, a Vitória Régia. Lembrando, eu achava que Vitória Régia era bem pequenininha, gente, mas eu cheguei a ver umas bem grandes quando eu estive na floresta amazônica, mesmo de caber uma pessoa em pé, tá? Árvores que estão fixadas dentro do leito dos rios e lagos, tá? Então, são plantas hidrófilas, ou seja, elas conseguem se ambientar bem dentro d'água. Higrófila desenvolve-se ambiente que apresentam muita umidade, como a maioria das espécies, né, da floresta pluvial tropical, que encontram um clima tropical equatorial, ou seja, o local que é muito úmido, não é dentro d'água, mas tem muita umidade, são as higrófilas que ficam nesses locais. Nós temos as mesófilas, tá? Que elas são habitadas, né? Elas habitam em clima semiúmido, marcado por 2 estações do ano. A gente tem exemplo das savanas, né? O de clima tropical e a vegetação de Mediterrâneo, que a gente vai conhecer uma a uma já já. As xerófilas, que são aquelas plantas que são adaptadas justamente a um clima árido ou semiárido, ou quase de deserto. Tá? Então, são plantas que têm espinhos. Por quê? Porque dentro dela, ela acumula água. Se algum animal tentar comer ela, né, ela consegue se defender a partir dos espinhos. E outra, se ela tivesse muitas folhas, ela ia soar muito. Então, ela ia perder essa água que ela tem que armazenar, porque ela já não tem tanta água. Então, são as plantas que se adaptaram, exemplo, os cactos. E nós temos as halófitas, que são plantas, né, que se adaptam a um ambiente salino, onde tem uma grande quantidade de sal. Né? Exemplo, mangues e pântanos.
E aqui nós temos, né, um mapa mundi, certo? Mas que ele tem informações de paisagens vegetais, ou seja, os locais onde a gente acha floresta tropical, savana, desertos, tá? Florestas temperadas, tundra, tá? Então, é um mapa mais ou menos, dá para a gente ver que algumas, né, vegetações se repetem em alguns locais e outras não. Então, agora a gente vai conhecer um pouco da floresta boreal, também conhecida como taiga, tá? Normalmente, prova de vestibular vem como taiga ou floresta de coníferas, tá? É a formação vegetal que se desenvolve num clima subpolar, ou seja, num local que é frio, tá? Não é muito frio, mas é frio. Há uma pouca diversidade de espécies, então é uma floresta que tem poucas árvores, mas elas são bem altas, né? E elas são em formas de conezinho, como aqueles pinheiros de Natal. Por quê, professora? Porque se a neve, né, nesse local normalmente neva, se a neve cair aqui, ela vai escoar e cair no chão. Se fosse uma plantinha como a gente tem, a neve ia acumular aqui em cima e ia quebrar ela. Então, foi uma forma que a própria natureza teve de se adaptar. E elas, né, chegam a até 20 metros de altura, então são bem altas da floresta boreal, taiga ou conífera. Floresta boreal é um ecossistema extremamente rico em vida selvagem, sendo um abrigo de muitos animais. Então, muitos animais vivem nesses locais, roedores, né, alguns tipos de mamíferos, insetos e tudo mais. Nesse ecossistema há rios, lagos com água limpa e cristalina, que são importantes áreas de reprodução de diversidade das espécies de aves. Esse tipo de floresta é marcante no hemisfério norte, especialmente na Europa setentrional, exemplo, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, na Rússia, no Canadá, né? Tanto que o nome é boreal porque fica muito próximo daquele fenômeno de aurora boreal. Pronto, exatamente. No norte dos Estados Unidos e no extremo oriente, entre, né, Japão e China. Você também acha essa floresta boreal. Aqui, né, é uma imagem dela justamente na época quando está bem frio e na época que já está mais quente. Olha como elas ficam cobertas pela neve e olha como esse local fica, né, depois que passa esse período de neve. Também são conhecidas, né, como eu falei, por taiga, e o inverno longo e rigoroso e a baixa pluviosidade explicam as pequenas diversidades de espécies. No norte da Rússia e na Sibéria encontra-se a taiga siberiana, considerada a maior floresta do mundo, com cerca de 9 mil quilômetros. Professora, mas então quer dizer que essa floresta ela é maior e tudo, ela é muito mais bem conservada do que a floresta amazônica, né? Então por isso que ela é maior. Tá? E outra, como ela está num local muito frio, quando chega nessa época aqui de frio, ó, gente, não tem nem como ter alguém para ir cortar madeira aí, não aguenta não. É tanto que, né, a Rússia já ganhou 2 guerras toda vida que alguém tenta invadir ela, né? Então, daí vocês tiram. Nós temos a outra floresta, floresta temperada. Uma de suas peculiaridades é a presença de árvores decíduas, ou seja, que elas perdem as suas folhas no período que está mais quente, tá? Justamente para elas não suarem, não transpirarem tanto. Tanto que esse processo a gente chama de decíduas, ou como vem muito em prova, caducas. É igual uma pessoa que você chama, fulano está caduco, porque ela está perdendo a memória. No caso das plantas, elas perdem as folhas, tá? Isso ocorre principalmente no inverno, tá? No verão, elas ainda aguentam ter as folhinhas, viu? Eu falei naquela hora. É no inverno que elas perdem essas folhas, justamente porque elas não conseguem transpirar e tudo mais. Elas usam outras formas, em razão das baixas temperaturas. Esse tipo de floresta se localiza nas regiões temperadas, né? Mais próximo das partes polares e extensões da América do Norte, da Europa e da Ásia. As áreas onde há florestas temperadas apresentam 4 estações do ano bem definidas, ou seja, a gente tem outono, primavera, verão e inverno. As precipitações chegam a 1.500 milímetros ao ano e aproximadamente 70% dessa formação de floresta já foi desmatada ou devastada, né? Então, as pessoas já retiraram muita madeira delas. Durante vários séculos, as florestas temperadas da Europa e da China, dos Estados Unidos e de outras regiões foram afetadas pela intensa ocupação humana, pela atividade agrícola e pela exploração de madeira. Basta ver quando vocês vão assistir filme, seriado norte-americano, como as casas quase todas são feitas de madeira. De onde é que vem essa madeira, gente? Justamente do corte dessas florestas. Aqui é a imagem delas, né? Essa floresta, ela tem cor, né? Quando chega, dependendo da estação do ano, ela fica com essas tonalidades amarelas, avermelhadas, ok?
né? O outono, elas ficam bem diferentes também, né? O próprio símbolo, né, do Canadá, né? Eles usam uma folhinha que é de uma planta dessa, né? Por isso tem na bandeirazinha deles e tal. Aproximadamente 70% dessa formação florestal já foi desmatada ou devastada durante os séculos. As florestas temperadas da Europa e da China, dos Estados Unidos e de outras regiões, né, foram ocupadas, como a gente estava falando. Nós temos as florestas pluvial tropical, né, também conhecidas como ombrófilas. Então, ombrófilas porque chove muito, então a floresta onde tem uma grande quantidade de pluviosidade. São grandes conjuntos de florestas densas, latifoliadas, ou seja, com folhas bem grandes. Quem já assistiu aqueles seriados Largados e Pelados e tal, quando eles vão para essas florestas, né, de característica pluvial tropical, eles conseguem pegar as folhas, 2, 3 folhas, já fazer uma cabana de tão grande. Tá? São estratificadas, são perenes, ou seja, árvores que, dependendo da época do ano, elas perdem suas folhas, depois elas têm de novo, tá? E tem uma grande biodiversidade, né, por causa da grande quantidade de água que tem na região. Elas aparecem em zonas intertropicais do planeta, notadamente na América do Sul, Central, na América Central, na África Central, no Sul, no Sudoeste Asiático. As regiões próximas à linha do Equador apresentam maior biodiversidade em virtude do clima quente, úmido todo o ano. Então, professora, a nossa floresta seria essa? Exatamente. A floresta amazônica seria uma floresta pluvial tropical. Os solos dessa região são muito frágeis, pouco profundos e não tem muito humo. O humo que tem é justamente porque cai as folhas, a matéria orgânica, e aí vai fazendo aquele solo ficar mais nutrido. Quando exposta a intemperies, em razão do desmatamento, são mais facilmente o que? Lixiviados, ou seja, esse solo perde quase todo, né, seus nutrientes e vai levando água e tudo, vai ficando tipo aqueles buracos. Pronto. Atualmente, a floresta amazônica é a maior floresta pluvial tropical do mundo. Então, aqui um exemplo, né, mostrando, olha como as folhas são bem grandes, né? Elas são bem densas, bem fechadas, o rio passa próximo, corta elas e tudo mais. Nós temos as pradarias ou estepes úmidas, né? São o mesmo título. São áreas cobertas por vegetação herbácea que ocorre em regiões temperadas do hemisfério norte e sul, tá? Ou seja, são plantas não muito, elas são tipo arbustozinhos. No hemisfério norte, são típicas das planícies centrais, né, dos Estados Unidos e do Canadá, onde comumente se desenvolvem atividades agrícolas. É chamada também de pradarias. Em terras europeias, são comuns na Rússia, na Ucrânia, onde existe um solo negro extremamente fértil, chamado de Chernozion. São chamadas também estepes úmidas. No hemisfério sul, as pradarias aparecem na Argentina como pampas, né? E aqui no Brasil como pampa gaúcho. E na Austrália também eles, né, chamam de pradarias ou estepe, tá? São extremamente úmidas e intensas, né, a ocupação delas, principalmente para a agropecuária, ok? Então, aqui um exemplo delas. Olha como são bem planas, são pequenos arbustozinhos que tem. Então, elas são muito utilizadas porque é muito fácil de retirar, né, essa vegetação e você plantar soja, plantar café, plantar qualquer coisa que você queira, ou utilizar esse pasto, né, utilizar essa vegetação como pasto. Vegetação de Mediterrâneo. A vegetação de Mediterrâneo é a paisagem típica das regiões do clima mediterrâneo, em que as chuvas ocorrem durante o inverno e o verão é quente e seco. Ocorre principalmente no sul da Europa, no extremo norte do sul da África, no litoral chileno, entre Santiago e Valparaíso, no sul da costa oriental da Austrália, na Califórnia, né? E onde eles recebem o nome de chaparraus, que são essas vegetaçõezinhas, tá? Pequenos arbustozinhos que ficam sempre em cima de rochas, né? Então, um local sempre característica rochoso, né? Que tem essa inversão térmica, quando é quente é bem quente, quando é bem frio, ok? Então, essa é a característica da vegetação de Mediterrâneo. Savanas, né? As savanas são bem famosas por causa do Rei Leão, né? Sempre aparece lá e tal. Filmes quando vão passar alguma coisa do Discovery sobre a África, aquela vegetação onde as zebrinhas, os leões vivem, é a vegetação de savana. E aqui no Brasil a gente tem uma parente dela distante, porque quando teve a Pangeia que foi se descolando, né? Cada uma foi se modificando. E aqui do lado brasileiro a gente tem um cerrado. É tanto que a gente encontra onça, jaguatirica, que são animais que
que seriam parentes distantes desses outros animais que a gente tem lá na savana africana, ok? As savanas são vegetações típicas de clima tropical com 2 estações do ano, né, bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Esse bioma está presente na África tropical, na América do Sul e na Austrália, entre outros locais. É composto de espécies mesófilas, ou seja, tropófilas, as quais se adaptam, né, à alternância de um verão úmido e um inverno seco. São, né, naturais dessa paisagem arbórea arbustiva, né, que são plantas pequenininhas, mas com boa quantidade de arbustos, cujas árvores são estremeadas, ou seja, tem um caulezinho mais fininho. Por gramíneas, como se fosse aquele capim alto, apresentando uma casca mais grossa, troncos e galhos retorcidos, como é o caso do cerrado aqui do Brasil, né, as plantinhas são tortinhas. E, né, as raízes são bem profundas. Quando você tenta tirar uma planta dessa, você vê quanto a raiz dela é longa. Os solos das savanas são geralmente ácidos e necessitam de uma correção de pH, e aí entra a química, para fazer ele ficar mais fértil para poder utilizar para a agricultura. E aqui é um exemplo das savanas, né? Vejam, a gente tem plantinhas arbustivas separadas uma das outras. Essa vegetação aqui, que é como se fosse um capim bem alto, tá? Que é a graminha. E aí os animais, né, utilizam como pasto e tudo mais, ok? Nós temos as estepes secas. São vegetações arbustivas e campestres de baixa densidade que geralmente aparecem na orla de regiões desérticas em clima semiárido. Então aqui já vai indo para os locais que são mais secos. Antes eu estava falando de locais que tinham grande quantidade de água, aqui nem tanto. Apresentam plantas xerófilas, ou seja, com espinhos, predominância de gramíneas, e arbustos, os espinhos que se distribuem de formas espaçadas, permitindo a exposição do solo. Muitas vezes são calcários, né? Tem uma grande quantidade de calcário nesse solo. Em geral, acompanha as bordas de clima árido, aparecendo nas proximidades de deserto, né? Como na África, no norte da Europa, na Ásia, no sudoeste dos Estados Unidos, na Patagônia, que fica na Argentina, e na Austrália. Gente, isso aqui não é um novelo de grama, isso aqui é uma planta, tá? Que ela, como o clima é semiárido, ela vai sendo levada pelo vento. Quando ela encontra um local que tem mais água, ela se fixa, fica verdinha, não tem mais água, ela vai embora. Tá? Aquele novelo, assim, tipo de capim que a gente vê em filme de faroeste, é uma planta e viva, viu? Ela só está bem adaptada. Nós temos os desertos, lembrando que a gente tem 2 tipos de deserto. O deserto de areia, né, que a gente conhece, vê em filme e tudo mais, e o deserto de gelo, tá? Nós temos deserto de gelo, né? E muita gente vai para o Chile, para alguns cantos da Argentina, justamente para conhecer esses desertos gelados, que são bem bonitos, mas também bem perigosos, viu? O deserto são biomas que se caracterizam por apresentar índice pluviométrico baixo ou quase nulo. Então, não é que não chova, mas chove muito pouco, tá? E elas podem ocorrer tanto em regiões tropicais como em regiões de clima frio. A vegetação é rara, porque a gente está vendo ou está muito seco ou está congelado, né? E quando a gente encontra, elas são de pequeno porte, são com espinhos, né? Xerófilas, ou são caducifólias, ou seja, no período ainda mais seco, elas perdem as folhinhas que elas têm, fica só aquele caulezinho seco. Você pensa que a planta morreu e não. Seu caule são suculentos, ou seja, quando você corta, tem uma umidade dentro dele, tem uma águazinha. Exemplo desses biomas, né, a gente pode encontrar no deserto do Saara, na África, no Kalahari, que fica na Namíbia, também fica no continente africano, na Arábia, no Atacama, que fica no Chile, no Gobi, que fica na China, tá? Na Mongólia, e no australiano, né? Para quem não sabe, a Austrália tem um grande deserto nela também. Aqui a gente tem as tundras, né? E as tundras, pode ver, ó, quando está no verão, a gente até vê uma vegetaçãozinha aqui recobrindo principalmente nessas montanhas e serras e tudo mais. Mas quando está no inverno, fica tudo coberto e seco. Esse período de esfriamento, né, que está bem congelado e depois descongela, a gente chama de permafrost. Essa é uma das principais características da tundra. A tundra é uma vegetação de clima polar, né, de local muito frio, circunscrita ao território do planeta, no extremo norte do planeta. Apresentam associações de musgos, então a gente tem uma vegetação que é como se fosse musgo, aquele lodozinho, e líquens, tá? Lembrando que quando você acha um líquen no local, ele é uma prova de um local com uma grande vamos dizer assim, limpo, tá? Uma grande, o índice de poluição lá, ele é um bioindicador, o índice de poluição nesse local é muito baixo, tá?
O permafrost é justamente essa camada congelada do solo que se situa-se logo abaixo da superfície, né, associada ao clima, né, ao rigor do clima. Com o passar do tempo, né, vai esquentando e vão se aparecendo as raízes e as plantinhas, quando chega a época mais quente. Vegetação de montanha, como o próprio nome diz, é a vegetação que é a característica das montanhas, tá? Então aqui a gente não tem no Brasil, porque a gente não tem montanha. Essa vegetação recobre a encosta das montanhas, caracteriza pela sucessão de formas dominante de cobertura vegetal de acordo com a altitude. Então, à medida que é mais baixo, a gente até acha algumas plantas. À medida que vai subindo, a gente encontra como se fosse essa parte de musgo, uma vegetação bem colada às árvores, às rochas. Entre a base da montanha e o seu pico, tá? Então, a gente tem essa diversidade. E aí, a gente pode notar que sempre de um lado da montanha, ela é bem, vamos dizer assim, bem verdinho, o outro é bem seco, justamente porque é aquela questão da chuva. A chuvazinha vem, bate na montanha, chove, que é a chuva orográfica, e aí ela continua sobrevoando. E aí, o outro lado não tem mais água para chover. Então, sempre numa montanha, a gente tem o lado de barla-vento e outro lado de solta-vento. Professor, isso dá certo também com chapadas, tá? Colinas, com outras formações de relevo, dá sim. Sempre um lado é mais úmido, o outro é mais seco, tá? E essas zonas climáticas que se encontram substituídas sucessivamente por outras. Então, aqui a gente vai ver nessa imagem que vai tendo uma substituição, né, de plantinhas por outras até chegar ao pico que realmente só está congelado, tá? Aqui é a questão do desmatamento, né? A gente sabe que quanto maior a biodiversidade, a grande quantidade de plantas, elas são desmatadas, seja para extração de madeira, seja para esse local virar pasto, ou para plantar soja, tá? Ou para usar para mineração, mas sempre os locais de florestas, eles sofrem com desmatamento, tá? E nós temos uma vegetação que também é proibida por lei, isso é retirado, mas as pessoas tiram, aquela vegetação ao redor dos rios, né? Que vai contornando os rios, que a gente chama de mata ciliar, que funciona como cíliozinhos dos nossos olhos. Pronto, ela protege para não cair muitos sedimentos, né, pedaços de coisas no rio, ela segura. Se você tira aquela vegetação, cai tudo dentro do rio. Elas retiram carbono da atmosfera e armazenam em suas estruturas orgânicas. Com o desmatamento e as queimadas, o carbono volta à atmosfera, provocando o aumento do efeito estufa. A floresta tem um papel importante na manutenção do clima mundial e sua preservação é fundamental para a redução do efeito estufa e da preservação, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o exemplo da mata ciliar, que é essa matazinha que fica ao redor dos rios, né? Que aí ela serve para proteger os corpos hídricos, né? Rios, lagoas, essa parte fluvial, tá? E aí, quando você retirar a mata ciliar, ocorre o assoramento dos rios, ou seja, um depósito muito grande de sedimento. Fica muita areia, muito pedregulho dentro daquele rio, muito entulho. Tá? Outros efeitos prejudiciais com a retirada das matas ciliares é a diminuição do nível de aquíferos, você diminui a quantidade de rios, a redução do índice pluviométrico, porque se não tem muito rio, não evapora e não participa do ciclo da chuva, altera o clima, porque fica muito mais quente, e facilita a disseminação de pragas e doenças. Então, gente, é isso, tá? Para casa, façam a página 35 e 36 e a gente ainda vai ter mais uma atividade do módulo, que vai ser o módulo 3. Lembrando que não precisa mais entregar na escola, tá? Vocês postam naquele local que eu criei, lá no Google Sala de Aula. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.